Noite. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Adore a Ele nesse momento. Dele, por ele, para ele são todas as coisas, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus, quão insondáveis seus juízos e seus caminhos, quão profundas riquezas, para ele são todas as coisas. Paz, querida. Seja bem-vinda. São todas as coisas. Adore o Senhor. Prepare um lugar para Ele nessa madrugada que Ele vem. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. Aleluia! A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. Aleluia! A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. A Ti, Senhor, toda honra, a Ti toda glória, a Ti todo louvor. Nos prostramos nessa madrugada diante a Tua majestade. Aleluia! Para sempre, amém. Te adoramos na beleza da Tua santidade. A ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. Uma boa noite a todos. Que alegria poder estar aqui com vocês novamente nessa noite, nessa live, ou melhor, nessa madrugada. Eu falei isso na segunda-feira na nossa live de intercessão, que durante muito tempo da minha vida eu acreditei que
o momento mais escuro de uma noite, que o momento mais denso de uma madrugada era meia-noite. Mas eu aprendi uma coisa um tempo atrás, que é considerado o momento mais denso da noite, mais escuro, é quando está para clarear, é quando está para amanhecer. Quando vai chegar o novo dia, aquele momento ali, aquela transição da noite para o dia, é considerado o momento mais denso, de mais trevas. Sabe o que eu quero falar para você nessa madrugada? Talvez você esteja vivendo um momento de densas trevas. Talvez você esteja vivendo um momento de escuridão, um momento que você não consegue ter discernimento, que você não consegue entender aquilo que o Senhor está querendo de você. Talvez você nesse dia pensou: Senhor, que tempo é esse que eu estou vivendo? Que tempo é esse que por mais que eu oro, que por mais que eu busco, eu não consigo ver nada, eu não consigo ter discernimento, eu não sei para onde o Senhor quer me levar nesse tempo. Deixa eu te falar uma coisa. Se você está passando por esse momento de densas trevas, isso quer dizer que está chegando um tempo novo, está chegando um dia novo, porque o momento de mais densas trevas é quando vai clarear o dia. Então eu profetizo que você está para viver um novo dia, aleluia, e Deus vai trazer clareza, Deus vai trazer discernimento, Deus vai romper com as trevas na tua vida. Eu profetizo isso nessa madrugada, em nome de Jesus. Hoje à tarde nós tivemos aqui em casa um momento tremendo, um momento sobrenatural. O Ney foi para a sala para tirar um momento de adoração e eu fui para o quarto para meditar na palavra, e nós ficamos mais ou menos 1 hora cada um ali com Deus, e de repente eu comecei a ouvir ali ele no violão e eu fui para a sala. E quando eu cheguei ali na sala, nós começamos a adorar o Senhor, e sabe, quando a presença dele chega, sabe quando ele enche o ambiente, sabe quando não é mais você, quando não é mais a tua vontade, mas você sente que você é tomado por ele, e o Espírito Santo começou ali nos levar a lugares mais profundos em Deus, e eu comecei a orar naquele momento, e a glória dele encheu toda a casa. E se naquele momento eu fosse orar por mim, eu fosse orar pela circunstância que estava na minha volta, talvez ia ser um momento ali só de eu pedir coisas para ele, de eu clamar para ele, nos dar uma direção, nos mostrar algo. Mas deixa eu te dizer, quando ele chega, aleluia, quando ele chega, as trevas vão embora. Quando ele chega, o medo vai embora. Quando ele chega, a insegurança vai embora. Porque a presença dele é tudo que eu e você precisamos nesses dias. Deixa eu falar uma coisa para você. Ele é o Deus das montanhas, mas ele é o Deus dos vales também. Ele é o Deus que desce no vale contigo e fala contigo no vale, mas ele é o Deus das montanhas, é o Deus que sobe as montanhas contigo e se revela para mim e para você nas montanhas. O Senhor falava para nós nessa tarde que esses dias são dias do qual o Senhor ele está nos levando para um lugar desértico. Porque existem vários desertos na Bíblia. Existe um deserto que Deus levou um povo inteiro, mas existem desertos que Deus levou um homem sozinho. E deixa eu te falar, esses dias são dias de Deus nos levar para o deserto. E deserto já está falando, deserto lá é um lugar de ausência de tudo. Deserto é um lugar que você não consegue ver nada. Mas deserto
é lugar de Deus se revelar. Deserto é lugar de Deus falar, e Deus está levando a muitos nesses dias para o deserto, porque Ele quer se revelar. Deus está nos tirando do meio da multidão, Deus está nos levando para um lugar sozinho, porque Deus quer falar comigo e Deus quer falar com você. A palavra do Senhor, o meu amigo Juliano já está aqui, eu estou esperando você mandar o convite. Pastor Juliano, manda o convite para eu receber você. Deixa eu te falar uma coisa, a palavra do Senhor, ela diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã bem cedo. Deus não está falando de uma noite, de uma madrugada. Essa noite que Deus está falando, ela fala de um tempo, ela está falando de um ciclo. E talvez você tenha vivido um ciclo de densas trevas, um ciclo de noite. Essa noite está falando de um momento que nós vivemos, que nós não conseguimos ver nada, de um momento que não tem luz, de um momento que você não sabe, muitas das vezes, para onde você está indo, aonde você vai chegar. Mas deixa eu te dizer, a palavra do Senhor diz que essa noite, que esse choro pode durar essa noite inteira, mas pela manhã bem cedo, o Senhor vai vir. E eu profetizo que essa noite está passando na tua vida. Esse lugar de densas trevas está passando. Eu sinto isso no meu espírito. Eu sinto isso eu senti isso nessa tarde. Eu estou sentindo isso nesse momento. Deus está falando comigo. Deus está falando com alguém aqui. Essa noite, esse período que você viveu de densas trevas, do qual você não consegue entender o porquê, do qual você não consegue ver nada, o Senhor está te dizendo, as densas trevas estão passando, o dia está raiando na tua vida. Aleluia! Hoje eu meditava sobre Pedro. Pedro pescou uma noite inteira, ele passou uma noite inteira ali lutando. Ele só queria alguns peixinhos para a sobrevivência dele e da casa dele. Mas a Bíblia diz que Pedro não pescou nada. E Pedro volta para a terra firme. E a Bíblia diz que lá está Pedro lavando as redes. Meu querido e minha querida, eu fico imaginando quantas vezes a gente parece que está ali na labuta, trabalhando, a gente está ali buscando, a gente está ali orando e parece que nada está acontecendo. Pedro não pescou nada, mas sabe qual é a maior lição que Pedro me dá nessa passagem bíblica? Que mesmo não pescando nada, ele continuou crendo, porque ele continuou ali lavando as redes estavam ali prontas. Ou seja, Pedro, ele preparou o ambiente para viver o milagre da pesca. Ele não desistiu. Deus está falando para mim e para você nessa madrugada. Ainda que você não tenha pescado nada, continue crendo. Continue crendo. O Senhor nessa madrugada, Ele quer renovar nossa esperança, Ele quer renovar nossa fé. Pedro não desistiu. Jesus chega e diz: Pedro, me leva para alto mar. Jesus queria usar o barco de Pedro naquele momento. Jesus já sabia o que estava no coração de Pedro. Mas o Senhor naquele momento, Ele estava testando a fé de Pedro. Ele estava mostrando para Pedro o que estava no coração de Pedro. Jesus entra no barco e vai para alto mar. Jesus usa o barco de Pedro para poder falar com a multidão. E eles voltam. Eu fico imaginando tudo que passava ali na cabeça de Pedro. E aí Jesus olha para Pedro e diz assim: Pedro, agora vai, volta para o mar. Lança-te ao mar. Pedro, sobre a palavra do Senhor, ele foi para o alto mar. Vou receber aqui meu amigo.
em alto mar. A Bíblia diz que ele lança a rede. Manda novamente. Aí. Pedro lança a rede. E ele faz uma pesca milagrosa. E não só ele é abençoado, mas os seus companheiros são abençoados também. Sim. Mas onde eu mais quero me deter nessa noite, nessa passagem bíblica, é que Pedro, mesmo passando uma noite inteira, entenda, essa noite não está falando de uma noite física. Deus está falando conosco de um ciclo, de um período de densas trevas, de um período que talvez você não está vendo nada. Eu sei que tem pessoas na caverna, eu sei que tem pessoas que estão dentro de uma caverna, isoladas, eu sei que tem pessoas dentro de uma caverna fria. Ei, Deus está dizendo, essa caverna não é o teu lugar. Amém. Deus está dizendo, Pedro, mesmo tendo ficado uma noite inteira pescando, tentando pescar e não pegando nada, Pedro continuou acreditando. Pedro estava lá, lavando a rede, preparando a rede. O Senhor está dizendo nessa noite, esse período que você está vivendo, uma noite inteira, sem conseguir ver nada, ele está chegando no fim. Ele está dizendo, mesmo aí, as suas redes têm que estar prontas. Prepare o ambiente para o milagre. É isso que o Senhor está falando nessa noite conosco. Aleluia. E aí, meu amigo, aqui estamos novamente. Paz do Senhor. Nessa Tudo bom, madrugada. Patrícia? Tu e o Ney. Oi? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Vocês ouvem eu bem aí? Como? Vocês estão me ouvindo bem? Tá um pouquinho baixo. Vamos ver se eu levanto aqui. Estão me ouvindo bem agora? Agora sim. Mas glória a Deus pela vida das pessoas que estão entrando. Vi aqui alguns amigos, vi a pastora Vanessa, né? Vi aqui muitas pessoas aqui conosco, né? A Lide, vi a pastora Ana Lúcia, vi a Paulinha, não vou lembrar o nome de todos, me perdoem. Vi a pastora Terezinha, né? A Tere, lá de Brusque. Né, vi o pessoal lá da igreja, a pastora Tere, Tempo de Mesa, glória a Deus. Minha amiga, a pastora Vanessa, mulher de Deus, guerreira, profeta, intercessora. Aleluia. A pastora lá de São Paulo, de Santo André, minha amiga, a pastora Cida, né? Glória a Deus. Pastora Luciana, que bênção, lá de Criciúma. Esposa do vereador, do pastor Juarez. Você conhece, Juliano? Sim, conheço. Glória a Deus pela vida de vocês. Eu não sei você aí, Juliano, mas eu tô sentindo aqui, né, amor? Tá uma presença muito forte de Deus aqui. Na verdade, tu estava Glória a Deus. Na verdade, tu estava falando sobre Pedro e como a gente não combinou nada, né? Olha o que eu tô falando. Glória a Deus. E o Espírito é o mesmo. E eu tô ouvindo tu falar e eu tava me regozijando aqui, porque Amém. Deus é um Deus de detalhe, né? E Ele tá fazendo muitas coisas nesse tempo, no particular, que é uma coisa extraordinária, né? Quando ele consegue achar acesso ao nosso coração, né, Patrícia e Ney? Aos irmãos que nos ouvem, boa noite a todos. E eu quero deixar aqui um grande abraço a todo mundo. A maioria eu não conheço, mas se tu tá até essa hora aqui sedento, é porque o Senhor, Ele conseguiu achar graça, né? Achar espaço dentro de nós, ele está aqui. Então eu ouvi tu falando sobre Pedro e sobre, começou já
aleluiada, né? Nesse nosso encontro. E eu tô assim nessa expectativa, Ney e Patrícia, exatamente do que tu tá liberando. Deus, ele não tá mais brincando com o nosso sentimento, ele tá apressando de uma forma absurda as coisas. Quando eu falei que ele tá conseguindo falar alguns corações no individual, né? Parece um negócio meio óbvio, mas infelizmente a gente tem vivido dias e anos consequentes de conferências, encontros, algumas campanhas, enfim, que é o aglomerado de muitas igrejas, né? Mas pouco ele consegue achar um coração genuíno para ele falar e ter um contato. E tu estava falando de Pedro, assim, nossa, cara, começou a queimar muito no meu coração, porque é exatamente o que ele está fazendo, né? A gente que tem acompanhado as tuas lives aí, e eu particularmente tenho sido privilegiado, já é a terceira live que eu faço com vocês, e para mim é uma honra muito grande. Eu acredito que todos, assim, alguns eu não consegui acompanhar, mas a maioria eu acompanhei na totalidade, e o discurso é o mesmo. É voltar para um lugar onde não tem plateia, não tem holofote, não tem maquiagem, não tem máscara, não tem nada, só tem a nossa vida despida, né? E num ambiente solitário, escuro muitas vezes, mas ele está ali. Se ele vem, nós tão apaixonados, como tu disseste antes, tu e o Ney começaram a adorar à tarde, e Deus tomou a casa, e ele só precisa alguém, ele só precisa uma oportunidade, alguém. E tu estava falando de Pedro, e cara, no capítulo 21 de João, fala exatamente o desencadear de todo o propósito do deserto de Pedro, né? Pedro, um cara extremamente habilidoso, pescador, o cara conhecia tudo de mar, tudo de vento, tudo de barco, tudo de peixe, não tinha pegado nada, passou a madrugada inteira frustrado, e aí daqui a um pouco tem uma história sobrenatural, que ele está voltando e eles avistam Jesus à beira da praia, fazendo comida. Engraçado que Jesus sempre foi hilário, né? Quando ele quer pegar nós, ele pega nós no pior momento, no momento onde a gente pensa que não dá mais, não tem mais, não conseguimos mais, aí ele vem e pá! Ele vem e surpreende. Aí Pedro se atirou no mar, foi nadando, chegou na beira, prostrado a Jesus. Jesus dá uma lição de como é o coração do pai para os seus filhos, né? Hoje em dia, Ney, nós praticamente excluiríamos 99% dos Pedros da nossa vida. Por muito menos. E aí, quando Jesus, aquelas três perguntinhas super sobrenaturais, que eram pergunta simples: Pedro, tu me ama? Né? Paulinha, Lucinéia, Lide, Vanessa, Ede, Patrícia, Ney, Juliano, tu me ama? Te amo. Tu me ama mesmo? Senhor, tu sabe que eu te amo. Mas tu me ama de verdade. Aí quebrou Pedro no meio, né, Patrícia? Então, o que acontece? Nesses desertos, ele tira o entulho, o lixo, a imagem falida do espelho, que o espelho não reflete o espírito, ele reflete a alma, a carne caída do homem. E muitas vezes o nosso inimigo não é nem o diabo, é a imagem do espelho, a acusação daquela imagem caída. E aí vem o Senhor e ele consegue falar o nosso espírito, e o espírito reage. Aí Jesus, muito gentil, disse: bom, agora começa o teu ministério, meu amigo, levanta e apacenta o meu povo. E Pedro, imagina, eu fico imaginando Pedro logo em seguida, passa um tempo, Pentecostes, capítulo 2 de Atos, desce o Espírito sobre Pedro. Pedro, em 2 discursos, ele monta uma igreja de 8.000 pessoas. Não tinha holofote, não tinha um violão, não tinha nada. Então, o que está acontecendo? Ele está desconstruindo esse cristianismo podre, falido, tendencioso e muitas vezes maquiado,
E ele está construindo uma igreja sólida, viva, apaixonada por ele, né? Ele está fazendo pessoas em horários anormais, em lugares anormais, levantar cultos de adoração. E ele batiza, ele cura, ele transforma, ele dá destino. E Patrícia e Ney, profecias têm sido dadas em horários que tu não imagina por gente que não te conhece, sabe? Encorajando, não que ele tem que repetir as profecias, mas às vezes as muitas vozes sedutoras, né, encantadoras do mundo, ela te dispersa um pouco e tu às vezes até manda os espias lá ver se, puxa vida, eu tô preso aqui, vai lá ver se é Jesus mesmo esse troço aí, cara. Pô, venho na frente, abro o caminho, sou uma voz, eu vi tudo que aconteceu, eu tô preso aqui. Puxa vida, será que era mesmo? Vou mandar os espias lá. Então tem momentos que a nossa cabeça, ela, caraca, não é que a nossa fé ela não existe mais, é que realmente há um sufocar, né, dessas muitas vozes. E aí nesse ambiente que tu desarma, vem ele e diz assim, o mundo não entende. Por isso que o mundo não sabe quem eu sou, porque eu pego coisas que já estão desacreditadas e as coloco em lugar de destaque. Eu pego atrás de malhadas, coloco sentado às grandes mesas. Eu pego vozes que são simplesmente mal compreendidas e as transformo em vozes precisas para pessoas, às vezes, muito grandes. Então, se você está até agora nessa madrugada, te prepara, porque de repente o filho da Maria entra no arraial e esculhamba o culto. Aleluia! Aleluia! Enquanto você estava aí falando, né? Você sabe como é que é a cabeça, né? Do profeta. Sim. É um pensamento e outro, e outro, e outro, e outro. Tem hora que a gente até se perde nesses pensamentos. Mas como eu comecei aqui falando a live, hoje foi os nossos dias têm sido atípicos, os nossos dias, parece que Deus nos trancou dentro de casa e a gente tem passado dia e noite aqui cheirando ele, né? E glória a Deus por esse tempo, glória a Deus por isso, aleluia. O Senhor falava isso comigo nessa tarde, e eu me coloco nisso, né? Quantos de nós, Juliano, quantos de nós fizemos alianças? Quantos de nós andamos com pessoas não pelo reino? Embora a nossa pregação falava do reino, mas quantas plataformas nós estávamos olhando para elas porque nós queríamos estar nessas plataformas? Quantas alianças fizemos? Mas essa tarde o Senhor fazia eu me arrepender disso, e o Senhor falava para mim, esses dias são dias em que eu estou conectando alianças de propósito, eu estou conectando pessoas que talvez nunca foram voz em nenhum lugar, mas essas pessoas estão entendendo o chamado dele, essas pessoas estão ouvindo a voz dele, e Deus está nos levando para a montanha. Eu hoje falei para algumas pessoas, eu quero subir na montanha, eu quero subir no lugar mais alto, eu quero estar perto dele, eu quero comer dele, eu quero beber dele, a minha alma está com sede dele, a minha alma, está ansiando pela presença dele. E eu oro para que nessa madrugada o Espírito dele toque em você. Aleluia. Que você queime por ele. Aleluia. E muitos de nós fizemos tudo ao contrário, nós passamos na frente dele. O Senhor falava para mim nessa tarde, nós fazíamos os nossos projetos e apresentávamos para ele esses projetos e pedíamos, Senhor, abençoa o meu projeto. Mas nesses dias, o Senhor está dizendo, não, você não entendeu, sabe por que você está aí parado? Sabe por que você não vê nada? Sabe por que parece que nada está acontecendo?
porque eu, o Senhor, aniquilei com esses projetos. Porque esses eram os projetos do teu coração, eram os desejos teus, não eram os meus desígnios para você. Sim. Então não é que você não está vendo nada, talvez aqui fora não tem nada, mas Deus está fazendo aqui dentro nesses dias. Sabe por quê? Porque o que o Senhor quer é que nesses dias, não é que a gente apresente um projeto e diga abençoa. Ele quer que a gente chegue para ele e diga, Senhor, qual é o projeto que tu tem? É isso. Me abençoa, para que eu ouça a tua voz e eu faça o que tu queres e não o que eu desejo. Então Deus, nesses dias, Ele está fazendo isso. A pastora Ana Lúcia falou isso na segunda. Deus está nos trazendo para trás para depois nos soltar. E é isso. Muitos Deus paralisou. Deus nos paralisou, não. Deus nos parou. Nós não estamos paralisados. Porque nós estamos nos movendo nele. Aleluia. Porque a maioria das coisas que nós fizemos foi só um movimento, foi só movimentação, foi só barulho. Não trouxe salvação, não trouxe transformação. Mas o Senhor, nesses dias, Ele está conectando essas pessoas improváveis. Deus está conectando essas vozes. E deixa eu te falar uma coisa, Juliano. Eu conheço você já há alguns anos e eu sei que você é um homem de Deus. Mas talvez muitos pararam para te ouvir na caminhada, não porque você é uma voz. Talvez alguns pararam e sentaram até a mesa para você por aquilo que você podia dar a eles. Mas nós estamos vivendo um tempo em que muitos vão ouvir a sua voz. Assim seja. Muitos nesse tempo vão ouvir a voz de pessoas que estão aqui nessa live. Assim seja. Sabe por quê? Porque deixa eu te falar uma coisa, não fique triste se portas se fecharam para você, não fique triste. Se você desejou estar em algum púlpito, que você não pôde ir até esses púlpitos, deixa eu te falar, tem alguém precisando ouvir a tua voz. É isso. Existem pessoas nessa madrugada que precisam ouvir a voz, e eu e você estamos sendo essa voz. Tem pessoas que não estão ouvindo agora, mas elas vão ouvir essa live amanhã, e nós vamos ser voz para essas pessoas. Que seja. Deus está levantando nesses dias essas vozes. Que voz é essa? Do que clama. Ah, é a voz da pastora Patrícia, é a voz do pastor Juliano, é a voz do Ney? Não! Aleluia! É a voz dele. Do que clama. Por quê? Porque nós estamos ouvindo a voz dele. Lá em Amós 3, 7, se eu não me engano, sei que é Amós 3. Ali, o Senhor, ele... Deixa eu achar aqui. Oh, aleluia. E antes que eu esqueça, enquanto eu estou achando aqui o livro de Amós, enquanto você estava falando, pastor Juliano, veio muito forte isso no meu coração. Deus, Ele está abrindo aqui as portas de uma nação para uma pessoa que está aqui na live. Amém. Deus está abrindo a porta de uma nação. Eu não sei para quem é, mas o Senhor te diz nessa noite. Ele está abrindo para você essa porta. Como? Não sei. Mas Ele está abrindo e Ele vai enviar os recursos. O Senhor precisa te levar nessa nação. Tem alguém nessa nação que precisa ouvir algo que Deus vai usar a tua boca nesse lugar. Amém. Nem? Nossa, Deus. Então,
Deus, nesses dias ele está fazendo umas coisas assim, louca. Aleluia. Deus é o Deus que usa as coisas loucas. Deus, nesses dias, está levantando pessoas improváveis. Assim como eu e assim como você. Eu queria, falar para você que essa live é uma live de intercessão e nós estamos aqui para nos fortalecer uns aos outros. Bem. E se você nessa noite tem algum pedido aí de oração, que você quer, tá pedindo oração, você tem liberdade nessa noite. Coloca aí nos comentários o seu pedido de oração. Amém? Pode continuar, Juliana, senão eu vou falar a noite toda. Não, Porque hoje tá aleluiada. Eu estava pensando, enquanto tu falava, eu estava me vindo aquele texto, Patrícia, de... Eu achei, só um segundo, eu achei aqui. Pode ler. Está aqui em Amós 3, versículo de número 7, que diz assim: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Uau. Essa semana, quando eu li esse versículo, o Senhor Deus não fará, ou seja, uma ação, sem que primeiro ele revele aos seus servos, os seus profetas. Uau. Sabe o que Deus está falando aqui? Que ele não faz nada sem primeiro alguém parar para ouvi-lo. Sabe qual foi o problema da igreja? Nós fizemos muitas coisas e coisas boas, mas nós não ouvimos o Senhor. Uhum. O Senhor não nos falou nada. Então, toda a ação de Deus, ela vem após ele revelar algo para os seus profetas. Uhum. Mas tantos profetas, nós vivemos um tempo profético, dança profética, ministério profético, tudo profético. Mas deixa eu te falar uma coisa. Toda movimentação profética que talvez 99% do que nós vimos, Deus não estava em nada daquilo. Aleluia. Porque nós paramos de ouvir Deus, mas Deus está falando aqui: ei, eu estou nesses dias levantando os meus servos, os meus profetas, aqueles que estão no secreto ouvindo a minha voz, e eu vou contar para eles segredos. Uhum. E aí, quando eu revelar para eles os meus segredos, então, eles vão começar a ver o meu agir. Uhum. É o que está aqui em Amós 3, versículo de número 7. Uau. Eu creio que nesses dias está havendo um avivamento. Eu creio que nesses dias está acontecendo uma movimentação profética, como está aqui em Amós 3,7. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os seus profetas. Ou seja, Deus não fará nada sem primeiro ter alguém que ouça os segredos do coração dele. Sabe por que você entrou nessa live? Sabe por que você está aqui nesse momento ouvindo essa palavra? Porque Deus está dizendo: ei, eu quero revelar para você, meu servo, para vocês profetas, os segredos do meu coração. E quando vocês pararem de me ouvirem os segredos que eu quero contar para vocês, então vai começar a ver uma ação minha. Vocês vão ver uma movimentação minha. Vocês vão ver o avivamento. É isso que ele está falando. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Patrícia, e tu falando sobre revelar os seus profetas, Jesus ele é extraordinário porque ele sempre tem a hora certa das coisas, né? Ele nunca atrasa e ele nunca antecipa, né?
Então, tem Sim. textos extraordinários, extraordinários. E um dos mais extraordinários, está em João 11, quando Lázaro já estava morto há 4 dias, e quando ele chega no lugar, as irmãs disseram: Jesus, se tu tivesse vindo antes. Se tu tivesse vindo antes, meu irmão não tinha morrido. Então, a gente virou mendigo espiritual. A gente não entendeu que o time é do Senhor. A gente vive de esmola de pessoas, às vezes, que nem querem te dar esmola. Eles te dão as piores moedas, os restos de comida, e tu se nutre daquilo. E, cara, e Deus tem tanta coisa sobrenatural para revelar sobre a terra. E Ele está fazendo essas coisas, Patrícia. Ele está marcando encontros, como Ele fez no livro de Mateus, capítulo 28, né? Parecia que o sonho tinha acabado, Jesus tinha sido crucificado. Jesus tinha sido colocado dentro de um túmulo. O lacre tinha sido feito, né? A porta estava lacrada. E ali no capítulo 28, as 2 Marias descem para ver, né? E daqui um pouco dá um terremoto, estoura tudo, a porta se abre, o anjo parecia um relâmpago, está sentado nas pedras e começa a falar com as 2. Né? E no versículo, se eu não me engano, o 9, ele diz salve para as 2. E salve, no original, é shaipo. É uma extrema alegria, é um regozijo extremo. Como dizendo: se alegrem, meninas, se alegrem. E no versículo 10 ele diz: olha, vai, conta para os irmãos de vocês que para eles voltarem para Galileia, que eu vou falar com eles. Então, na verdade, ele é incrível. Ele, antes de fazer as coisas, ele prepara ambientes, fala, revela-se, né? Fala os seus segredos, os seus propósitos para os seus profetas, e aí ele diz para os profetas anunciarem para o grande público. E aqueles que têm fé, eles estão aí. Estão comendo coisas sobrenaturais, o dinheiro perdeu as forças, né? As capas dos cartazes perdeu as forças, né? A gente está aí vendo pessoas que a gente nunca viu na vida e se apaixonando instantaneamente. Eu tive agora, no final da tarde, 6 horas, eu fui visitar uma família, um casal e 2 filhos lindos, assim, e fiquei lá, jantei com eles, e a Mônica ficou cuidando das meninas em casa, e o que era para ser um simples chimarrão se transformou num jantar. E aí depois, na hora de umas 8h30 por aí, eu estava para vir para casa, e eu ouvi da boca do casal, que eu vou discipulá-los, né? E eu ouvi da boca do casal dizendo: a gente tem fome, a gente está procurando na internet, a gente está procurando nas igrejas, a gente está tentando, a gente tem fome de Deus. Eu digo: meu Deus do céu, o povo está com fome. A matéria-prima, os campos estão verdes, estão prontos, estão brancos, estão prontos para ser colhido. Cadê a igreja? E Deus está fazendo isso. Ele está levantando uma geração, Ney do céu, ele está levantando uma geração de jovens apaixonados pelo Evangelho. Ele está fazendo velhos na fé como nós voltar a ser criança, Patrícia. Eu vi tu falando com tanto vigor, voltando a ser criança, sabe, voltando a ser, não estando nem aí se lágrima borra maquiagem, se o Ney tá com jaleco verde e amarelo, se ele tá tocando louvor A, louvor B, cara, a gente não tá nem aí, a gente só quer ele, a gente só quer a presença do Senhor. É só o que a gente quer. Não interessa o lugar, a gente está disposto a qualquer coisa para estabelecer um lugar que ele se apaixone de estar. Uma casa onde ele tem prazer de visitar. Seja na rua, no cinema, seja na faculdade, seja na tua empresa. No momento que ele te visita, tu dá a resposta. Entendeu? E nós não estamos falando de gente bitolada. É renovação de mente, metanoia. Quando Paulo disse para os Romanos, no capítulo 12, ele deixou claro: transformai-vos. Não vos conformeis com o mundo, gente, mas se transformem. Entenda que eu sou um Deus
renovo o tempo inteiro as minhas estratégias, mas para os meus eu nunca deixo de revelá-las. E nós estamos vivendo isso, Patrícia. A gente está em alguns grupos proféticos e a gente está vendo que o discurso é o mesmo, paixão pelo Senhor. Domingo eu preguei, eu falei uma coisa extraordinária, que parece que perdeu o sentido. Eu disse que o nome Jesus, ele não pode sair da nossa boca sem chacoalhar o nosso corpo. O nome Jesus tem que fazer tremer os ossos da igreja. O nome Jesus, quando pronunciado, ele tem que vir perfumado na tua boca ao ponto de o teu corpo reagir. Cada molécula do teu corpo tem que responder o nome de Jesus. Não pode ser só um nome ou escrito numa camiseta. Ele tem que ser a vida na pessoa que fala. Não tem como. Por isso que a igreja, quando um pecador, domingo, 4 pessoas aceitaram Jesus numa reunião que eu estava. Parece pouco 4 pessoas, cara, mas num tempo de tanta voz estranha. Nós estávamos, sei lá, em quantas pessoas dentro de uma reunião, numa cidade a 100 quilômetros de Lajeado. 4 aceitaram Jesus no meio do culto, não foi num apelo, foi no meio do culto. 4 aceitaram Jesus, Patrícia. E a igreja, um aplaudiu aqui, outro deu glória ali. Eu disse, gente, agora era para ser o ápice da vibração do culto. Onde um pecador se arrepende. Daí eu virei para os 4 e disse, vocês, por causa de vocês, o céu está em pé, celebrando cada um de vocês 4. E nós, como igreja, não subemos isso. No momento, a gente responde o louvor, a gente responde a profecia, a gente responde uma pregação de um pastor de nome. Agora, cara, e os pecadores que se arrependem, que passam num culto desapercebido, mas no céu não passa. No culto espiritual lá em cima, não passa desapercebido. A Bíblia diz que os anjos celebram. E é isso que está acontecendo. Os intercessores estão voltando a orar, Patrícia, para que nós nos tornamos igreja de novo. O avivamento, ele vai vir de dentro para fora, aonde, por exemplo, o talento do Ney, que é um adorador, ele quando pegar o violão na mão, a extensão da mente dele, da adoração que está dentro dele, ela vai se estender para as cordas do violão. E aqueles que ouvem, eles vão ser tocados pelo poder de Deus e sem ninguém botar as mãos nas pessoas. Amém. Vai ressuscitar mortos, enfermos vão ser curados, o Espírito de Deus vai ter tanta liberdade que ele vai batizar quem ele quiser, ele vai fazer isso. Assim os pregadores, os profetas, eles vão começar a ter voz de novo. Por quê? Porque dentro deles é uma morada constante do Espírito de Deus. Então, é porque está acontecendo isso. A gente vê assim os irmãos aqui, ó, quase 1h da manhã, ouvindo 2 pessoas que eles, assim, às vezes conhecem só a virtual. Mas eu quero dizer para cada um de vocês que o mesmo sentimento que está em nós, está em vocês, e o que nos une é o amor de Cristo. E que, de repente, numa dessas madrugadas, que tu está na frente de uma telinha, quebrantada, né? Talvez tu tá com a tua pijaminha ali, o Espírito de Deus, ele pode se revelar e a tua vida nunca mais vai ser a mesma. Nunca mais. Amém. Sabe? A gente está plantando algo que aos nossos olhos, Ney, Patrícia, a gente não enxerga nada. Mas a hora que brotar, já vai brotar uma árvore grossa, não vai ser nem um raminho, vai ser... Jesus, ele é capaz de fazer isso, ele já faz a árvore nascer pronta. Como ele fez em Jonas, ele pela reação de desagrado no coração de Jonas, ele apodreceu a árvore do dia para a noite. Ele não está mais nem aí, ele está levantando quem ele quer, as pessoas querendo ou não. Há um discurso que voltou a ser pronunciado na boca da igreja. Arrependei-vos porque o reino de Deus é chegado. Arrependei-vos porque o reino de Deus é chegado. Arrependei-vos porque o reino de Deus é chegado. E o que é esse arrependimento? É cara no chão? Não, é conduta ilibada. É gente reta, com paixão só por Deus. A gente está cansado, a nossa carne ela não quer Deus. Mas a gente está aqui, né, de glória em glória, pronunciando aquele que vem. Isso que está voltando a acontecer. O nome Jesus, ele está fazendo o corpo vivo de Cristo tremer as pernas.
a gente não vai mais subir de qualquer jeito nos púlpitos. A gente não vai Amém. a gente não vai fazer uma visita nas casas e falar de qualquer maneira. A gente não vai fazer isso, a gente vai ser porta-voz da vida. Nós vamos sair da nossa rotina falida e inclusive os nossos discursos. A gente às vezes faz as nossas comunicações, nossas lives, Patrícia, e a gente senta o sarrafo na instituição A ou no sistema A. A gente também está errado, a gente tem que voltar a falar só dele. E o Senhor, como tu disse, apaixonada pouquinho ali, quando o leão ruge, rei, Amós 3, logo, versículo 7, tu leu. Se tu leu 8, olha o que diz o 8. É só tu ler o 8. 7. Mas lê o 8. Quando ruge o leão, treme as pernas. Quando Deus falar, quem que para na frente? Quem pode suportar a voz daquele que criou todas as coisas? Entendeu? Aleluia. Quando ele dá uma ordem, se tu analisar em Jeremias 43, em Isaías 43, ele diz: ainda antes que o dia houvesse, eu sou. Quem é que pode livrar-se das minhas mãos? Porque eu, quando opero, não tem quem impeça. Entendeu, Patrícia? Então eu quero convidar esses irmãos que estão essa madrugada, de verdade, a creem que sim são vozes do Senhor. Que quando tu dá uma resposta de paixão pelo eterno, tu respondeu essa voz que clama. Entendeu? Amém. João Batista, ele foi atrás da voz que clama. Ele não era uma voz. Ele era simplesmente um caniço. Ele era um caniço. Mas a voz que saía dele era vida. Era vida. Então é isso que falta, Patrícia. E como tu falaste, a gente tem que estar atento a cada palavra, a cada acorde do violão. Porque qualquer palavra o Espírito de Deus está falando. Qualquer Amém. momento o Espírito de Deus está falando. Então a gente vai começar a mudar o nosso discurso aqui. Tu, como a coordenadora desse projeto, e por sinal é um projeto que está tomando força, é uma onda que está se levantando, e as ondas, geralmente elas começam devagarinho, né? Mas a onda, quando ela tem ela tem uma força sobrenatural, ela se levanta e quando ela bate na costa, dependendo do tamanho da onda, não fica nada na frente. Entendeu? Então eu vou dizer que essa onda que está se levantando, sabe? Cada semana tem 2, 3 pessoas e o sentimento do Espírito é o mesmo. Arrependei-vos. Vai para um quarto. Quando ele diz vai para um quarto, não está dizendo de um quarto, literalmente. Ele está falando de um lugar, de um ambiente apaixonado. Como tu fez com o Ney, pegou o violão hoje à tarde, quando os dedos dele bateram e a adoração começou a subir como perfume. Cara, Deus não resiste, ele vem, Patrícia. Ele vem e começa a falar. Ele começa a falar. Então, por isso que a nossa carne, ela sente dor, a cabeça dói, o corpo dói, porque ele não quer Deus, mas eu quero declarar que até essa imagem caída da carne, ela vai ter que se submeter. Amém. Paulo disse, eu submeto a minha carne à escravidão. Ela vai ter que se curvar, não tem? Operando o Senhor até a carne, o diabo, quem for, as autoridades vão se curvar. Por isso a intercessão, ela tem valia, e o diabo tentou impedir isso, dizendo que não adianta orar, as coisas não acontecem. Elas não acontecem no nosso tempo, que a gente quer tudo para ontem. Quando eu falei das irmãs de Lázaro, Jesus não atrasou. O milagre foi ainda mais sobrenatural, ele não atrasou. Ele não atrasa, Patrícia. A gente que quer puxar as coisas logo. Então, eu acredito que essa onda ela está tomando proporção. Agora, a hora que ela vai chegar na costa não depende mais de nós. A onda está vindo. Ela está tomando volume. Agora, a distância da costa depende do céu. Eu não estou nem mais nem aí. Eu só quero dizer uma coisa. A hora que essa água bater na costa, ela vai lavar a imundície. Ela vai limpar o lixo. Amém. Ela vai varrer. Entendeu? Ela vai limpar. E depois da onda, vem a calmaria, vem o sol, a água fica cristalina. Parece um troço, os passarinhos cantam mais alto, sabe? É um troço maluco.
Então, realmente, eu concordo contigo, e se dois concordarem na terra, o céu é ligado. Eu acredito que nós estamos prestes Amém. a viver o maior avivamento que a terra já viu. O maior. E o maior avivamento que a terra já viu são pessoas que estão sendo transformadas de uma forma sobre-humana. Não tem como. E Jesus está dizendo, pode tirar a pedra que ele está vivo. Não tem como. Ele já morreu. Fica tranquilo. Jesus já ressuscitou, tá, querida? Olha aqui. Entendeu? Não te preocupa. Assim vai ser o avivamento, pessoas. E aí, quando esses realmente viverem o sobrenatural, aí cada culto, 3.000 pessoas, 5.000 pessoas. E eles vão trazer esteiras com os mortos, botar os doentes pelas estradas, para quando só a sombra de Patrícia passar, eles vão ser curados. Quando só a sombra de Lide, de Luiz Hermínio, de Ney, independente daquele que der a resposta, cara, o Senhor vai fazer coisas que nós vamos se assustar. Nós vamos estar fazendo compra no supermercado, Deus está curando o câncer. Nós vamos estar na fila do banco, Deus está expulsando demônios. Nós vamos estar num velório, o morto vai se sentar no caixão, todo mundo vai correr, e tu vai dizer assim, Cristo te trouxe a vida, levanta agora e anuncia a verdade. Sabe? Essas loucuras, gente, loucura. Nós vamos parar gente na rua que não tem um braço. Nós vamos botar a manetinha embaixo do nosso casaco e vamos dizer assim, em nome de Jesus, braço, vive, sai para fora. E quando tirar, o braço tá ali, no lugar. Essas doideiras vão acontecer. Translado, que nem Felipe. Felipe foi transladado, te prepara, Patrícia. Nós vamos viver essas experiências, nós vamos entrar num banheiro, Amém. nós vamos entrar num banheiro, num lugar, e vamos sair numa outra nação. Aí tu vai dizer, mas como pode? Cara, não importa. Nós vamos estar pregando em algum lugar, numa língua que a gente Glória a Deus. não sabe falar, e o povo vai entender pela língua deles. Porque o evangelho vai ser pregado. Muitas vezes eu falei isso em alguns lugares aí do Brasil ministrando. Não se assuste se um dia você ouvir no noticiário que uma mulher na cidade de Itajaí andou sobre as águas. Eu acredito. Porque se Jesus chamou Pedro para andar sobre as águas e a palavra diz que nós iríamos fazer obras maiores daquelas que ele fez. E eu vou te cortar agora, eu vou te desafiar e desafiar todos aqui. Tu imagina se dessa forma rasa que a gente proclama o evangelho, ele consegue ter coisas grandes na terra. Tu já pensou quando ele achar alguém totalmente disponível? O que ele é capaz de fazer? Eu vou repetir. Se nós dessa forma rasa, que nós nos movemos em Deus declarando, mas as nossas obras elas não são nesse porte. Tu imagina quando ele encontrar alguém disposto, literalmente, a viver para ele. O que ele é capaz de fazer, Patrícia? Olhos não viram. Ouvidos ainda não ouviram o que Deus preparou. A gente não tem nem noção. A gente se surpreende quando declara que um morto voltou à vida, mas a Bíblia fala de quantos? Aí a gente faz o quê? Fica ali 2 horas de oração e a gente posta que fez isso. A gente tira um jejumzinho de 2, 3 dias, a gente, ao invés de lavar o rosto, a gente sai pelas ruas. Não, jejuei 3 dias. A gente tem, a nossa cabeça, ela está treinada a viver o retorno das pessoas. A gente precisa entender que é um tempo, e aí é uma exortação para nós, que só ele tem que nos entender. Só ele tem que receber. E aí ele faz questão de publicamente exaltar o teu nome junto com o dele. Isso é intercessão. Nós vamos começar a viver disso assim, sabia? É o que vocês viveram. Eu creio. O que vocês viveram hoje à tarde em nível macro. Em nível muito mais profundo. Vai chegar ao ponto que as pessoas vão bater na porta de vocês já que os 2 estão mortos. Um dia já não sai mais de casa. Daqui um pouco, opa, para tudo. Não, ouvi um gemido aí dentro aí. Eu ouvi um choro aí. E daí tu vai abrir a porta, tu já tá com o rosto brilhando, as pessoas vão cair e batizar no Espírito Santo. Entendeu? Sem tu fazer nada.
só porque tu esteve com ele. Amém. Eu declaro isso. Amém. Nação brasileira vai se acordar. Amém. Nós vamos viver dias de responder à voz. O Senhor vai voltar a ser a prioridade na nossa vida. Nós vamos fazer coisas assim que nós não vamos acreditar. Imagina o mundo. Amém. Sabe, Juliano, nessa tarde, né? Foram tantas coisas que aconteceram, né? Tantas coisas que Deus ministrou ao nosso coração, mas eu creio que o Senhor, nesses dias, com certeza, primeiro nós estamos recebendo um batismo de arrependimento, e eu sei que tem muitas pessoas de Deus se arrependendo. Sim. E eu sei que Deus também está nos batizando nesses dias com paixão pela presença. Uhum. Eu creio que Ele está gerando no nosso coração desejo, anseio pela presença dEle. Pessoas, eu sei que tem muita gente desacreditada, tem muita gente triste, tem muita gente na caverna, mas eu creio que Deus, nesses dias, como diz você, está levantando uma onda. E essa onda que está vindo com a graça, com a presença dEle, com essa fome dEle, vai tocar essas pessoas, e essas pessoas vão se levantar. Deus está levantando nesses dias homens e mulheres maduros espiritualmente. Exatamente isso. É isso. Maduros. Isso. Sabe? Eu fico pensando, né? A palavra diz que nós temos que chegar até a estatura de varão perfeito. Qual é essa medida? Jesus. É Cristo. Yeshua, Ele é a medida da estatura desse varão perfeito. Então a Bíblia está dizendo que eu tenho que chegar até a estatura dele, eu tenho que me parecer, que ser igual a ele. Jesus está ali naquele momento, lá vem Judas, dá um beijinho no rosto dele, ele olha para Judas e fala o quê? Amigo, faz aquilo que tu tens que fazer. Jesus chamou ele de amigo, porque Jesus sabia que tudo aquilo ali fazia parte do propósito. Que propósito? Dele ir para a glória? Dele estar lá na glória? Não. Dele passar pela cruz. Morte e morte de cruz. Eu creio que Jesus estava, ao mesmo tempo que como homem, ele estava passando por tudo aquilo ali, aquela angústia, mas ao mesmo tempo o coração dele queimava pelo cumprimento do propósito. Deus trazendo essa maturidade sobre nós nesses dias, de nós entendermos, Juliano me magoou, glória a Deus, Juliano, meu amigo, Deus usou a tua vida para me ferir, porque através dessa ferida, algo novo está nascendo de mim. Vai sair água e sangue, né? Então Deus está falando nesses dias, olha só, né? E aí Pedro olha para Jesus e começa, Jesus, né? Eu te amo e eu morro no teu lugar. Jesus, não deixa eles te levarem, tu é o Filho de Deus. Manda os anjos virem. O que Jesus diz? Para trás de mim, Satanás. Exatamente. Então tenha mais medo dos bajuladores do que aqueles que te ferem. Porque aqueles que te ferem, eles estão sendo usados, não é pelo diabo, é por Deus, para te levarem para o lugar do propósito. Sim. E os bajuladores, eles podem te matar. Sim. Sim. Né? Sim. Então é dia de maturidade. Deus está levantando uma igreja madura no espírito. Uma igreja que não está parando pelo diz que me disse. Uma igreja que não está parando porque o pastor A falou aquilo, que o pastor B agiu daquela forma. Não! Eu, você, todos nós. Se nós fôssemos parar em palavras, nós não estávamos mais aqui. Mas nós estamos olhando para Cristo. Autor e consumador da fé, né? Então eu creio que está vindo uma onda aí de um batismo, de arrependimento e de paixão.
esse avivamento, como você disse, eu creio que nós vamos caminhar na rua e a gente vai começar a atrair pessoas. Pessoas vão olhar para nós como se elas estivessem olhando para algo sobrenatural, e vai ser sobrenatural, não vai ser natural. Aleluia. Como fala o meu amigo Fernando, o que é o sobrenatural? É o sobre o natural. Eu preguei isso já. Se nós estivermos ali, o sobrenatural vai estar sobre nós. Exatamente. Meu Deus, essa 1 hora tá voando. Já estamos em 1 hora. Glória a Deus. Adora aí, Ronei. Aleluia. E ruge esse leão aí. A gente precisa acordar. Amém. A gente precisa acordar. Queria convidar vocês, né? Já vamos encerrar, assim, vamos... A gente nem sabe o que fazer, né? Adorar. Oi? Nós nem sabemos o que fazer, dá vontade de chorar, gritar. Não, a gente dessa live tá mais perdido, né? Do que... Mas eu amo isso. Eu amo quando ele vem, ele quebra todo o protocolo. Quando ele vem, não tem a Patrícia, não tem o Juliano, não tem o Ney. Quando ele vem, aleluia, ele faz como ele quer. Nós somos somente os vasos de barro, né? A essência é ele, o leão. Então vamos adorar o Senhor, e enquanto nós estivermos aqui adorando o Senhor, coloca aí seu coração diante de Deus. Pedir para você, entre em intercessão aí nesse momento. Sim. Comece a interceder pela tua vida, comece a interceder pela tua família, comece a interceder pelas pessoas que estão enfermas, por aqueles que pararam no caminho. Comece a interceder pela minha vida e a vida do Ney, pela vida do Juliano. Vamos interceder uns pelos outros. O que é intercessão? É se colocar entre Deus e os homens. Aleluia. Então, quem sabe você pensou que ia entrar nessa live, né? E nós só íamos, e todo mundo ia orar por você. Não, Deus está dizendo, eu estou levantando em você o intercessor. Eu estou levantando a partir de você. Aleluia. Então comece a interceder aí, interceda pela nação brasileira. Vamos interceder pelos líderes dessa nação, pelos profetas. Sim. Que Deus levante nesses dias, homens e mulheres maduros. Sim, Pai. Oh, aleluia, que o Senhor nos batize com arrependimento. Que o Senhor nos batize com paixão nesses dias. Aleluia! Sim. Que ruja o leão nessa madrugada. Eu profetizo que o leão vai rugir na sua vida. Ele vai rugir nessa nação. Que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão, que a terra estremeça. Esse é o toque do Senhor ali onde você está. Seja renovado. Eu profetizo que o Senhor não vai deixar você dormir essa noite. Eu profetizo que você vai ouvir a voz dele chamando o teu nome, dizendo: levanta, vem, eu quero revelar, eu quero contar os meus segredos para ti. As nações em amor e ruja o leão, que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. E ruja o leão, que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Descendente de Davi, o homem mais notável. Sim, Pai. Ele ama a justiça, odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça, odeia a iniquidade. E ruja o leão, e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Sim, Pai, toca os ministros daqui lá.
Toque os ministros da nação brasileira, Pai. Nós oramos Sim, Pai. pelo poderoso avivamento, ser um batismo de consciência, um batismo, Senhor, de paixão por Ti. Nós queremos acreditar que está se levantando uma noiva madura, preparada, ataviada, Senhor, pronta para encontrar o Senhor, seu Deus, o seu noivo, Pai. Mas antes desse acontecimento, nós vamos anunciar pelas ruas a Tua grandeza. Nós iremos anunciar incansavelmente, Senhor, as Tuas maravilhas. Pai, que a religião perca as forças, Senhor. Que a mentira, Senhor, perca as forças. Que o engano, Senhor, que tudo aquilo que está escondido perca as forças. E que Teu nome seja exaltado em cada filho. Meu Deus, tem muita gente socada, Senhor, entulhos nos seus poços. Por favor, Senhor, limpe esses poços. Para que essa água cristalina, Senhor, possa nutrir, Senhor, e lavar, Senhor, por onde essas pessoas passarem. Levante os porta-vozes dessa nação, Pai. Levante, Senhor, os intercessores. Fala conosco através de sonhos, de palavras audíveis, os Teus projetos, as Tuas vontades, Senhor. Nós não queremos viver, Senhor, lambendo feridas uns dos outros, cabisbaixos, abatidos, Pai, ansiosos. Tira, Senhor, a ansiedade diante da igreja. Sim, Deus. Tem muitas coisas que têm impedido o fluir do Teu povo. Uma delas é essa ansiedade, Senhor, incontrolável. Tem homens e mulheres de Deus que estão caídos, Pai, desanimados. Antes eram vozes e agora não são mais nada. Por favor, Senhor, nós oramos como igreja. Pedimos para Ti socorro. Vá de encontro a esses homens, Senhor, que caíram no pecado. Vai de encontro a esses homens que um dia tropeçaram, Senhor. Levante-os novamente como uma unção dobrada. Confunda, Senhor, a terra. Pedro, Tu deu várias oportunidades, Senhor, e quando eu li no capítulo 21, ali, Senhor, foi um marco para a vida de Pedro, Senhor. Sim. Tu não descarta ninguém. Console todo aquele que está sendo acusado. Arranca, Senhor, os fardos dos lombos daqueles que estão cansados. E dê voz, Senhor, uma voz com uma unção dobrada. Coloque o temor sobre nossas cabeças. Por favor, é o que precisamos desse temor, Pai, essa paixão por Ti. Essa paixão por Ti, esse zelo, Senhor. Nós oramos. Oramos, por favor, Espírito Santo. Ajuda, Senhor. Ajuda a igreja a entender que Tu é o Pai sobre todos. Nós oramos, Pai, para que todo espírito de encantamento, toda voz sedutora, Senhor, que tem amaldiçoado, encantado e tomado as mentes do povo, ela seja aniquilada pelo poder do Teu sangue. Aonde entrar um homem como Paulo, Senhor, entrou naquela cidade, em Atos capítulo 13, Pai. Onde o procônsul estava encantado por aquela voz maldita que saía daquele mágico. Mas bastou Paulo, Senhor, decretar, Senhor, sobrenaturalmente. E aquela voz se cessou e o solo ficou fértil para ouvir Tua palavra. Faça isso com cada ministro, com cada intercessor. Que haja valia, Senhor, nas Suas palavras. Sim, Pai. Eu oro, Espírito, em nome de Jesus, para que essa onda que foi proclamada, a qual a Patrícia e o Ney têm sido os coordenadores, Pai, ela possa tomar uma dimensão a qual nós não temos noção. Talvez tem quartos fechados com gente depressiva e essa voz vai chegar. Levante, Senhor. Amém. Nós não sabemos aonde Tu é capaz de fazer essa noite chegar. Amém. Tu és, Senhor, Tu não chega atrasado, Tu chega na hora. Tu chega na hora.
Sim, Pai. Levante, Senhor, uma igreja forte, viva, queimando de paixão por Ti. Sim, Deus. Em nome de Cristo Em Jesus. nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sim, Em Pai. nome de Jesus. Em nome de Em nome de Jesus. Jesus. Patrícia, Em nome de Jesus. eu tive uma visão. Eu tive uma visão com um homem. Com um pregador, na verdade. E é do sertão esse homem. Porque eu via os cactos ao fundo. Deus vai levantar esse cara aí. Tem um homem no sertão que vai ser uma voz para a nação brasileira. Eu não sei onde ele está. Eu tive essa visão. Eu não vi o rosto, eu vi ele de costa. Eu sei que era um preletor, tá? É um pregador. É uma das vozes que se levantará na nação brasileira. Deus vai levantar 5 homens no Brasil. 5 homens, 5 vozes, não 5 homens, 5 vozes de autoridade na nação brasileira. E uma dessas vozes vai se levantar dentro do sertão. Essas vozes vão ser sobrenaturais. Sobrenaturais. Amém. Eu tive essa visão clara, clara. Eu via esse homem caminhando numa rua e tinha água dos 2 lados, mas no sertão não tem água. Então eu acredito que algo sobrenatural está para acontecer, tá? Amém. 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 Eu quero orar rapidamente aqui por uma pessoa que entrou agora na live, a Neuza, e pediu oração. Quero dizer para a Neuza que realmente Deus te acordou e fez você entrar nessa live, porque você é um sinal de Deus nessa live. Porque a minha oração, quando Deus colocou no meu coração de fazer essa live, o Senhor disse para mim que essa live, ela ia ser para pessoas que têm perdido o sono, pessoas que estão em depressão, pessoas que iriam precisar de ouvir essas palavras da madrugada. Então, a Neuza é um sinal de Deus. Eu quero te dizer, minha querida, fique firme, busca o Senhor. Uau. Nós profetizamos que o Senhor, Ele está entrando na sua casa. E tudo aquilo que o diabo trouxe como desígnio de destruição para a tua vida e para a tua casa, o Senhor está repreendendo nessa noite. Amém. O Senhor vai trazer um tempo de shalom, nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Eu profetizo isso na tua vida em nome de Jesus. Sim. Amém? Sim. Pai, nós oramos pela vida da Neuza. Oramos. Nós profetizamos a tua shalom na vida dessa mulher. Nós profetizamos que o Senhor vai tirar ela do caos, essa guerra na mente dela, essa luta no interior dessa mulher, que o Senhor entre agora com a tua shalom, colocando tudo no lugar. E nós também oramos nesse momento pelos pastores. Deus, eu sei que tem muita voz, vozes proféticas, homens de Deus, homens que gastaram anos da sua vida no Evangelho. Eu não sei porque eles foram feridos, nem tenho interesse nenhum de saber. Mas eu sei de uma coisa, Senhor, que tudo que eles viveram não foi em vão. E eu oro para que, a partir desse momento, Senhor, venha uma unção nova sobre eles, trazendo renovo, trazendo esperança, renovando a fé desses homens, e que eles se levantem, e que tudo aquilo que veio para matar, para ferir, Senhor, seja apenas uma cicatriz. Sim, seja. Assim como Cristo era um homem de cicatrizes, assim como Paulo foi um homem de cicatrizes. A tua noiva precisa entender nesses dias, Senhor. Ela precisa entender que tudo aquilo que nós temos vivido, quer bom ou quer ruim, se nós estamos no Senhor e o Senhor está em nós, essas coisas não podem se levantar para nos parar, nem para nos matar. Sim. Mas elas estão contribuindo
para o nosso crescimento. Elas estão contribuindo para o propósito. Aleluia. Que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que mesmo sendo filho de Deus, tomou a forma de servo. Deus, eu não vou te pedir levanta pastor, levanta missionário, levanta adorador, cantor, não. Eu vou te pedir levanta servos, porque tu fala ali em Amós. O Senhor revela os seus segredos aos seus servos, profetas. Então levanta servos nesses dias. Homens com entendimento de reino, com mente de reino, com coração de reino. Homens que não estão buscando estar numa plataforma somente para terem os seus nomes, Senhor, sendo divulgados nessa nação e em nações. Sim, Pai. Mas levanta homens com coração de servo. Sim, meu Deus. Dispostos, Senhor, a servir o reino e a viver pelo reino. Aleluia. É o que nós te pedimos nessa madrugada. Sim, Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Nos dá uma noite de shalom, uma noite de renovo. Em nome de Jesus. Que sejamos batizados. Assim seja, Jesus. Com arrependimento e paixão. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Aleluia. Glória a Deus. Meu amigo Juliano, não tenho palavras para te agradecer. Louvo a Deus. Louvo a Deus. Eu e o Ney somos gratos a Deus pela tua vida. Amém. Pelo teu coração. Eu sei que você não está aqui nessa live e nas outras por causa da Patrícia, nem por causa do Ney. Eu sei que você está aqui porque você não tem olhado com os olhos naturais, mas você tem olhado com os olhos do Espírito. Aleluia. E você sabe, eu sei que você sabe, que há um propósito maior do que nós. Sim. E por isso nós estamos aqui. Amém. Deus está levantando nesses dias homens de aliança. Sim. Glória a Deus pela tua vida, meu querido. Glória a Deus pela vida de cada pessoa. Sim. Eu amo vocês também. Obrigado por tudo, cada um aí, intercessor. Ney, obrigado, tá? Que os dias eu quero beijar essa careca aí. Tá junto. Olhe por nós, os gaúchos precisam acordar. Tamo Amém. Bem, e eu só quero avisar pro pessoal que amanhã a live vai estar lá no canal do YouTube. Uau. E eu tenho falado isso, né? Quem não se inscreveu no canal, vai lá, se inscreva, senão não vai pro céu. Amém. Tchau, gente. Deus abençoe. Tchau. Deus abençoe a todos. Caleb. Amém. Beijão, Caleb. Deus abençoe. Tchau, tchau.